Notícias do dia. Ano 6, número 2098. Dia 18 de agosto de 2022, quinta-feira. Datas comemorativas. Dia do Estagiário. Dia Nacional do Campo Limpo. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 24 graus, máxima de 34 graus, Manaus, Amazonas. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,16. Valor do euro, em alta, R$ 5,26. Índice Bovespa, em alta, 0,17%, 113.707 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 2,01%, valendo R$ 120.990,68. IPCA, em baixa, 0,68%, julho 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 3 agosto 2022. Valor do ouro, grama, R$ 295,28. Notícias nacionais. Governo Federal promulga Pacto sobre Comércio Internacional de Armas, publicada na terça-feira, dia 16, no Diário Oficial da União. Promulgação do Pacto sobre Comércio Internacional de Armas ocorre 4 anos após a assinatura do tratado pelo Brasil. IBGE inicia censo em territórios quilombolas. É o primeiro censo em que o Instituto poderá oferecer à sociedade estatísticas oficiais sobre quantas são essas comunidades, onde vivem e como vivem no país. Senado aprova marco regulatório para exploração de energia em alto mar. Essa energia pode ser eólica, solar ou mesmo gerada pela força das marés. Marco regulatório da segurança jurídica para o país aproveitar o potencial energético do mar. Câmara do Rio rejeita recurso de vereador contra pedido de cassação. Processo contra Gabriel Monteiro por quebra de decoro deve ser votado hoje em plenário. São necessários 34 votos favoráveis para a cassação do mandato. Tribunal Superior Eleitoral, TSE, autoriza inclusão de 9 militares em inspeção da urna eletrônica. O TSE também prorrogou o prazo dos trabalhos de inspeção das urnas eletrônicas, que terminaria na última sexta-feira, dia 12, até o próximo dia 19. Ministério Público Eleitoral, MPE, ingressa com pedido de impugnação de 84 candidaturas em São Paulo. O prazo para julgamento dos registros esgota-se em 12 de setembro. Depois disso, os candidatos podem ainda recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo. General toma posse como ministro do Superior Tribunal Militar. O militar foi empossado na cadeira do general de Exército Luiz Carlos Gomes Matos, que deixou o tribunal em julho ao completar a idade limite de 75 anos para permanecer no cargo. STF mantém compensação a profissional de saúde incapacitado por Covid. A lei determina o pagamento, pela União, de compensação financeira a profissionais de saúde que atuaram no combate à Covid-19 e contraíram a doença durante a pandemia. STF torna réu deputado denunciado por forjar atentado contra si. O deputado Loeste Trutiz e o assessor Ciro Nogueira Fidelis serão alvos de uma ação penal por suspeita de terem forjado um atentado contra o parlamentar em fevereiro de 2020. Operação da Polícia Federal combate o compartilhamento de abuso de crianças. As investigações começaram no início de 2022 a partir de um relatório de organização não governamental que recebe denúncias de crimes relacionados a abuso sexual infantil. Polícia Federal faz operação contra a venda ilegal de produtos na internet em SP. Nos últimos 5 anos, apenas uma das empresas acusadas comercializou irregularmente mais de 12 mil itens, faturando mais de 12 milhões de reais. Polícia Federal faz ação contra contrabando e tráfico no Porto de Itaguaí, Rio de Janeiro. Operação Artemis investiga esquema de corrupção na Receita Federal. Investigação começou em 2020, depois que ações corretivas feitas pela Receita Federal no Porto de Itaguaí constataram condutas suspeitas de servidores e outras pessoas. Rio lança pacto para combate à mortalidade por tuberculose. Iniciativa envolverá 92 cidades por 5 anos e terá recursos de 246,3 milhões de reais. O Rio de Janeiro é o primeiro estado do país em taxa de mortalidade por tuberculose. Número de casos de síndrome respiratória grave aumenta entre crianças, na contramão dos índices nacionais nas demais faixas etárias, que estão caindo. O número de casos entre crianças de 0 a 11 anos está subindo em diversos estados do Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Painel Covid-19 Brasil. Casos confirmados, 34.223.207. Pacientes recuperados, 33.128.198, 96,6%. Pacientes em acompanhamento, 412.999, 1,4%. Óbitos, 682.010, 2%. Vacinação, total de doses aplicadas 473.018.272.
Anvisa aprova fim da obrigatoriedade de máscaras em aviões. Apesar do fim da obrigatoriedade, as máscaras faciais e o distanciamento social continuarão a ser recomendados como medidas para minimizar o risco de transmissão da Covid-19. Frente fria deve derrubar termômetros no sul, sudeste e centro-oeste. Previsão é de queda de até 10 na temperatura no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Frio trará chuvas intensas e ventos fortes. Segundo informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia, baixas temperaturas devem persistir até sábado, dia 20. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, vai qualificar produtores e empresas para exportar frutas. Empreendedor aprende os passos para ser um exportador, como as exigências dos diversos mercados, certificações e até processos internos da própria empresa. Contratações de consignado no Auxílio Brasil devem começar em setembro. Os beneficiários do Auxílio Brasil poderão fazer empréstimos de até 40% do valor do benefício e autorizar a União a descontar o valor da parcela dos repasses mensais. Petrobras lança edital para empresas de tecnologia e startups. Segundo a Petrobras, investimentos podem chegar a 6 milhões de reais, e inscrições vão até 9 de setembro. Podem participar empresas e instituições brasileiras e estrangeiras. Consórcio Infraestrutura Minas Gerais arremata rodovias do lote sul de Minas. O bloco leiloado nesta quarta-feira, dia 17, corresponde a 454,3 km, e fazem parte trechos das rodovias BR-459, MG-290, MG-173, MG-295, MG-459, MG-455, LMG-877 e Comigo 146. A concessão é por 30 anos. Esportes. Seleção encara a Colômbia nas quartas do Mundial Sub-20 feminino. Brasileiras asseguram vaga nas quartas de final com goleada de 5-0 sobre a anfitriã Costa Rica. A seleção vai em busca de uma vaga na semi às 23 horas do próximo sábado, dia 20, contra as colombianas. Notícias internacionais. Forças russas atacam universidade em Mykolaiv, no sul da Ucrânia. Ataques ocorreram no momento em que o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, anunciou que vai visitar a Ucrânia nestas quinta-feira, dia 18, e sexta-feira, dia 19. OTAN pode levar forças se tensões entre Sérvia e Kosovo aumentarem. As tensões entre os dois países aumentaram este mês quando o governo kosovar disse que obrigará os sérvios que vivem no norte, que são apoiados por Belgrado e não reconhecem as instituições de Kosovo, a começar a usar placas de carros emitidas em Pristina. Rússia substitui chefe de frota no Mar Negro após ataque na Crimeia. A aparente capacidade ucraniana de atacar mais profundamente o território ocupado pelos russos, seja com algum tipo de arma ou com sabotagem, sugere uma mudança no conflito. Problema em traje de cosmonauta russo força fim de caminhada espacial. Oleg Artemiev estava com quase 3 horas de caminhada espacial, que tinha duração prevista de 6 horas quando os níveis de voltagem na bateria de seu traje espacial caíram, o que causou seu retorno imediato. Rússia multa Telegram por descumprir ordem judicial. A plataforma se recusou a retirar conteúdos depois de uma determinação das autoridades do país. Coelhos desenterram 3 cadáveres do século XIX em jardim de casa nos Países Baixos. Polícia e investigadores acreditam que ossos encontrados sejam de uma mandíbula e de um crânio de antes de 1900. Inflação no Reino Unido supera 10%, maior patamar desde 1982. Alta dos preços da energia na Europa, após a invasão russa da Ucrânia. É principal motor da inflação e deve levar o país a uma recessão longa, embora superficial, neste ano. Quase 20% da população europeia terá escassez de água, diz ONG. No documento, organização não governamental WWF apela a líderes políticos para que adotem medidas urgentes a fim de minimizar o impacto da falta de água. Ataque suicida à mesquita no Afeganistão deixa 10 mortos. Segundo informações, homem-bomba teria deixado outras 27 pessoas feridas na explosão, incluindo 5 crianças. Israel e Turquia retomam relações diplomáticas plenas após 4 anos. Os dois países determinaram a saída dos embaixadores em 2018, após a morte de manifestantes palestinos em Gaza, durante protesto. Seul acusa a Coreia do Norte de disparar 2 mísseis de cruzeiro. Armamento está vetado pelas sanções da ONU contra o país. Kim Jong-un realizou o último teste deste armamento em janeiro. China enviará tropas à Rússia para exercícios conjuntos no fim de agosto. Segundo o Ministério Chinês, o objetivo é fortalecer a capacidade de resposta às várias ameaças à segurança. China busca aliviar seca e de energia durante onda de calor. Por mais de 2 meses, altas temperaturas interromperam o crescimento das plantações, ameaçaram a pecuária e forçaram indústrias a fechar. Ex-autoridade olímpica do Japão é detida por suspeita de corrupção. Além de Takahashi, dirigente de Tóquio 2020, foram presos o presidente e 2 executivos da empresa de roupas Aoki Holdings. Esquema de propina teria ocorrido entre 2017 e 2021.
Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1868, o astrônomo francês Pierre Janssen descobre o hélio. Em 1877, Asaph Hall, um astrônomo norte-americano, descobre Phobos, um satélite natural do planeta Marte. Em 1942, manifestações no Brasil exigiam que o governo de Getúlio Vargas entrasse na Segunda Guerra Mundial contra os países do eixo. No início da guerra, Getúlio manifestou-se favorável à política do eixo. Em 1964, a África do Sul é banida dos Jogos Olímpicos pelo COI por não renunciar ao regime de apartheid. Em 1991, colapso da União Soviética, o presidente soviético Mikhail Gorbachev é colocado sob prisão domiciliar durante suas férias na Crimeia. O golpe, liderado por 8 linhas duras de alta patente, logo é derrotado. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.